Monstros do Além. Se inscreva no canal e deixe seu like. Temporada de caça estrangeira. Pelo menos uma vez por ano, tento viajar para o Maine e alugar um Airbnb para ir caçar. Nunca comprei minha própria casa porque não posso pagar apenas para uma única viagem por ano, então faço um fim de semana alugar. Faz mais sentido para mim. Além disso, não sou exatamente um especialista. Ainda estou tentando obter mais experiência. Há alguns anos, eu iria com meu tio, mas nos últimos anos ele não tem estado na melhor forma em termos de saúde. Ele não está realmente, estou disposto a isso. Então tenho ido sozinho mais recentemente. No ano passado, que era 2022 no momento em que escrevo, esta foi a última temporada em que fui caçar. Foi em novembro. O Airbnb que aluguei estava perto de um parque nacional. Cheguei tarde em uma sexta-feira porque eu tive que voltar do trabalho para me preparar e depois sair para a viagem. Quando estacionei no longo trecho da estrada de terra particular para chegar à cabana tipo Airbnb, estava escuro como breu lá fora e estava em silêncio mortal. Também, nesta época do ano, obviamente não há mais insetos ou grilos, então os cavalos ficam em silêncio e na escuridão lá em cima, especialmente se o lugar onde você está hospedado for isolado como este. Parei o mais perto que pude da cabana, e o proprietário me disse que a chave estaria escondida debaixo do tapete. Com certeza estava lá. Eu trouxe minhas 2 malas para dentro da cabana e desfiz minhas coisas na cama. Era uma cabana muito aconchegante, e o dono já tinha ligado o aquecimento para mim, o que foi bom, pois Maine fica muito frio lá em novembro. Havia TV a cabo e Wi-Fi neste Airbnb, então coloquei um alarme para começar cedo ao amanhecer, o que, na minha opinião, é o melhor momento para encontrar veados ou até mesmo alces, se você tiver sorte. Na manhã seguinte, acordei assim que meu alarme tocou e estava na floresta em menos de meia hora. Já que este era um território estrangeiro para mim, postei-me atrás de uma purga. Encontrei algumas árvores derrubadas. Normalmente, isso aconteceria agora, sendo um jogo de espera, mas ouvi a voz de um homem atrás de mim. Tive um mini ataque cardíaco e me virei para ver alguns homens com cabelos grisalhos, mas que pareciam ter apenas 50 anos. Ele estava se aproximando de mim lentamente. Ele disse lentamente com uma voz muito zangada: "Que diabos você está fazendo aqui?" Eu respondi com licença. Ele disse que a caça é restrita aqui. Eu na verdade não sabia disso. Quando expliquei isso para ele, ele disse que eu observei você imediatamente. Aqui é melhor você sair por onde veio. Isso me assustou. Eu disse: "O que você quer dizer com você me observou?" Ele me disse que sempre vê gente indo até aquela cabana. Sempre fora da cidade. Gente que vem aqui pelos motivos errados. Eu pedi desculpas para ele e disse que eu iria embora. Peguei minhas coisas e comecei a andar de volta por onde vim, e quando olhei para trás, o homem havia sumido de vista. Voltei para a cabana. Então peguei meu carro e dirigi para um parque diferente que, de acordo com algum site de caça, permitia. Postei lá em cima e tive uma falha na primeira metade do dia. Por volta do meio-dia, voltei para a cabana apenas para me reagrupar e fazer uma refeição. Mas quando voltei para a cabana, descobri que a porta estava destrancada. Eu poderia jurar que a tranquei antes. Quando entrei, tive quase certeza de que algumas coisas haviam sido movidas, e o zíper da minha bolsa estava aberto. Não conseguia me lembrar se o deixei fechado ou não, mas era típico de eu sempre manter minhas malas fechadas. Eu apenas verifiquei todos os quartos rapidamente antes de me acomodar. Eu estava com muita fome para apenas preparar uma refeição leve. Então eu dirigi até a pequena vila próxima e comprei comida chinesa e depois voltei para a cabana. Eu estava pensando em voltar para o parque ao anoitecer. Quando voltei para a cabana, acabei de comer minha comida e fui direto tirar uma soneca. Depois da soneca, voltei para o parque. Passei cerca de 1 hora caminhando, talvez 1/4 de milha. Muito devagar, e eu não estava encontrando nada.
Meu tio sempre me disse que você poderia encontrar um querido alce em 10 minutos ou 10 dias. Só depende de quantos estão presentes e de estar no lugar certo na hora certa. Infelizmente, a sorte não foi do meu lado neste dia. Quando estava começando a escurecer, fiz as malas e comecei a voltar para minha caminhonete. Era apenas uma curta viagem de volta para a cabana. Eu cozinhei o macarrão e as almôndegas que trouxe comigo para o jantar, enquanto eu tinha a TV ligada ao fundo. Então me deitei no pequeno sofá enquanto comia e assistia a um filme antigo em preto e branco. Enquanto estava sentado lá, pensei em como a porta estava destrancada e as coisas pareciam ter sido movidas. Só eu não percebo nada faltando. Me perguntei se era só coisa da minha cabeça ou não. Muito depois disso, escovei os dentes e fui para o quarto, onde comecei a assistir outro filme, pensando em adormecer com isso. Estava começando a entrar naquele estado de sono meio acordado, onde o que estava acontecendo no filme estava realmente começando a se misturar com esse sonho meio acordado que eu estava tendo. Então ouvi o som distinto de uma porta se abrindo que me tirou do meio sono. A porta do armário do quarto agora estava aberta. Isso me acordou imediatamente. Completamente agora, a porta sendo destrancada. E os pertences potencialmente sendo movidos não pareciam uma coincidência. Esperei um momento e saí da cama. Fui até minha mochila de caça e peguei minha CZ-75. Voltei para o quarto, acendi a luz e apontei minha arma na porta do armário. Eu gritei, sai agora ou vou atirar. Uma grande parte de mim ainda não acreditava que poderia realmente haver uma pessoa ali e pensei que estava sendo excessivamente cauteloso, mas quando a porta realmente se abriu, eu fiquei em puro choque. O homem mais velho do início do dia saiu e seu rosto infeliz mudou para um sorriso nojento. Sem um dente da frente, ele disse, você me pegou. Eu disse para não se mexer enquanto fui pegar meu celular e ligar para 911. Graças a Deus, eu tinha serviço aqui. O departamento do xerife estava a caminho, e eu avisei que estava armado e que o intruso estava sob a mira de uma arma. Foi uma espera terrivelmente longa antes que os delegados do xerife chegassem. Naquela época, o homem estava me contando como ele está cansado de pessoas como eu não terem respeito pelos parques daqui. Eu não tinha ideia do que ele queria dizer, mas não o estava entretendo. Continuei dizendo para ele calar a boca. Quando os policiais chegaram lá, foi uma prisão óbvia por arrombamento e invasão e possivelmente roubo, embora eu não ache que ele realmente roubou alguma coisa de mim. O homem alegou que a porta estava simplesmente destrancada, embora eu não saiba se isso era verdade ou se ele de alguma forma arrombara uma fechadura ou até mesmo escalar uma janela. O anfitrião do Airbnb disse que não havia outras chaves escondidas e que eu definitivamente deixei a porta destrancada. Ele parecia mais preocupado se alguma coisa sua havia sido roubada e colocando a culpa em mim, em vez de me perguntar se eu estava bem e pedir desculpas pela experiência que ele disse ter tido. Não tenho ideia de quem poderia ser o homem, mesmo depois de saber o nome dele. Ainda não acho que deixei a porta destrancada, mas graças a Deus eu estava em uma viagem de caça e estava com minhas armas de fogo para neutralizar rapidamente o fio. História 2. Eu tinha 14 anos quando a história aconteceu. Foi meu primeiro ano caçando veados com minha família, para ser mais específico, meu pai, meu primo e eu. Para pintar um quadro, meu acampamento estava a 3 quilômetros ao sul da casa de meu pai, com sua barraca 9 milhas a sudoeste de meu acampamento. Dirigíamos um veículo com 4 rodas cerca de 100 metros de distância de sua barraca, o que me deixou com um tempo para caminhar antes mesmo de chegar à minha. Moro no norte de Michigan e durante o inverno escurece rapidamente cedo, eram por volta das 16 horas quando comecei a ficar com frio e decidi fechar minha barraca. Eu estava caçando com um rifle .243 que tinha uma capa camuflada rosa com uma alça em volta para que eu pudesse pendurá-lo nas costas. Fechei os zíperes cegos e guardei meu lixo em um balde que eu tinha enquanto jogava. Joguei fora meu lixo, ouvi algumas folhas caindo, então imediatamente virei a cabeça para ver se era um cervo. Depois de cerca de 1 minuto, ignorei-o, pois era um esquilo ou um pássaro desapontado.
Fechei minha cortina e fui para a casa do meu pai. Como estava dando meus primeiros passos para sair da minha cegueira, eu pude ver um novo caminho passando por entre as folhas. Era um caminho largo, não de um animal pequeno ou mesmo de um cervo. Eu imediatamente comecei a pensar em um urso ou lobo, então comecei a caminhar rapidamente até onde meu pai estava. Comecei a entrar em pânico quando começou a ficar ainda mais escuro e eu ainda estava a cerca de 1 quilômetro de distância. Eu estava andando quando fui parado por um dos ruídos mais assustadores e horríveis que já ouvi. A melhor maneira de descrever era um golpe de urso. Homem que estava sendo assassinado soou a cerca de 150 metros atrás. Quando comecei a correr com botas e equipamentos de caça-grossos, era difícil com 20 quilos nas costas, mas o medo me empurrou e não parei. Cerca de 25 segundos depois, ainda estava correndo quando ouvi isso de novo. Desta vez estava mais alto e mais perto. Neste momento estava completamente escuro. Com a lua sendo a única fonte de luz, eu me virei com meu farol e o que vi ainda é a coisa mais assustadora que já vi por aí. A 50 metros de distância eu vi uma figura negra no escuro iluminada pelo luar. Atrás dela tinha cerca de 3 metros de altura e era magra. Sem pensar duas vezes comecei a correr enquanto tentava tirar minha arma das costas. Não sabia para onde estava correndo, mas acabei de correr. Acabei em uma estrada que reconheci como Estrada do Coelho, a estrada que liga meu acampamento com a entrada da área de caça. Corri pela estrada até chegar ao meu acampamento. Quando avistei minha cabana, eu virei-me novamente e vi-o novamente, desta vez mais longe. Ele ainda estava de pé e só posso descrevê-lo como uma figura alta, negra e magra, tinha braços e pernas longos. Quando subi os degraus da minha cabine, vomitei de exaustão e continuei a vomitar por cerca de 1 minuto. Quando mais tarde desmaiei, acordei com o som do veículo de 4 rodas do meu pai entrando na garagem da cabana. Comecei a chorar enquanto corria até ele, abraçando-o rapidamente. Contei-lhe a história do que aconteceu e como corri de volta sem parar. Ele não acreditou em mim no início, mas quando nos acomodamos, seu rosto começou a mudar quando ele viu o desespero em meus olhos. Eu não dormi naquela noite ou por semanas depois. As pessoas me disseram que era o máximo, provavelmente um urso, ou eu estava apenas vendo coisas, mas eu sei o que vi. Estou mais velho agora e só caço com alguém comigo. Eu também caço com uma arma maior porque me dá a garantia de que eu poderia atirar em algo maior. Estou escrevendo isso. Foi a experiência mais assustadora da minha vida. Se inscreva no canal e deixe seu like.